Olá, sou o Júlio Santiago e hoje estou aqui para dar início ao que eu havia prometido no vídeo em que eu falo como me tornei procurador da Fazenda Nacional. Se você não viu ainda esse vídeo, acessa o link que está aí embaixo ou vai lá no meu site www.juliocesasantiago.com.br e depois me conta o que você achou daquele vídeo. Hoje o assunto é outro, eu quero te contar uma situação que eu vivi logo que eu assumi na carreira. Quando eu passei para procurador da Fazenda Nacional, após uma semana em Brasília, para posse e treinamento, eu fiquei lotado na capital de São Paulo, na divisão de assuntos fiscais. Então, em São Paulo, eu coordenei por muito tempo um dos grupos que havia nessa divisão de assuntos fiscais. Além de eu ser um elo entre o grupo e o judiciário, eu tinha a missão de atuar em execuções fiscais de massa. Então, eu deixava para os outros procuradores, né? Havia essa combinação, deixava para os outros procuradores do grupo os processos mais específicos. Então eram muitas execuções fiscais que eu tinha que atuar, então eu cheguei a atuar em uns 800 processos por semana. Por que eu estou te contando isso? Porque não existe procurador da Fazenda Nacional que não saiba execução fiscal. Então qualquer advogado que pretenda atuar em contencioso tributário devem conhecer e entender de execução fiscal. Eu diria que 99% dos PFNs já atuaram em execução fiscal e conhecem a realidade do assunto, as divisões de assuntos fiscais, as DIAFs, as divisões de grandes devedores, GIGRAs, são divisões importantes dentro da Procuradoria porque atuam direto com execuções fiscais. Então, execução fiscal é o primeiro tema que eu vou tratar nessa série de vídeos que eu prometi no convite de estudo que eu fiz a você. Então, as execuções fiscais federais, né, são regidas pela Lei 6.830 de 1980, uma lei que, embora precise de atualização, ainda é a norma que rege as cobranças judiciais dos créditos tributários e não tributários da União Federal. É nela que temos que nos basear por enquanto. Que momento, então, é ajuizada uma execução fiscal? Havendo ou não processo administrativo fiscal com ou sem julgamento pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, após todo o trâmite da fase administrativa, caso não haja o pagamento do crédito tributário pelo contribuinte, o débito vai ser inscrito em dívida ativa. A Receita Federal do Brasil envia as informações sobre a obrigação tributária para a Procuradoria da Fazenda Nacional, que por sua vez realiza a inscrição do débito em dívida ativa. É a PFN, né, a Procuradoria, que tem a atribuição legal de controlar a legalidade da inscrição regular do crédito tributário. Então, se formos à Constituição Federal, no artigo 131, parágrafo 3º, veremos a determinação da Constituição para que a execução da dívida ativa de natureza tributária da União seja representada pela PFN. E não é só lá que está isso. No artigo 12, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 73/93, a lei que regula a Advocacia Geral da União, há também previsão expressa de que a atribuição da PFN é apurar a liquidez e certeza da dívida ativa da União, de natureza tributária, inscrevendo essa dívida para fins de cobrança amigável ou judicial. Então ela representa privativamente a União na execução da dívida ativa de caráter tributário. Então vamos imaginar aqui uma situação em que a Receita Federal tem apurado o crédito tributário e remetido a PFN para inscrição em dívida ativa. O que deve fazer o procurador se ele constatar que o crédito tributário está prescrito? Ele escreve a si mesmo, ajuiza a execução fiscal, deixa o juiz decidir? Se ele fizesse isso, haveria uma situação muito injusta e eu diria até que contrária ao interesse público de se ter a formalização de um crédito tributário rígido. O procurador não é, como eu já ouvia um amigo meu dizer no mestrado, o lado negro da força. O procurador não deseja cobrar o crédito tributário custe o que custar. Existe Constituição, existe lei. O procurador não deve inscrever o débito em dívida ativa porque seria uma inscrição irregular. Ele deve zelar pela inscrição regular do crédito tributário.
Então o que ele deve fazer? Ele deve informar a Receita Federal que o débito está prescrito para que a mesma providencie o cancelamento da cobrança. É a Procuradoria da Fazenda Nacional, então, que faz o controle da legalidade da inscrição regular do crédito tributário em dívida ativa. Não pode inscrever créditos extintos ou que estejam com exigibilidade suspensa ou que tenham algum tipo de nulidade ou irregularidade. Essa inscrição, partindo do pressuposto que ela é regular, acarreta o surgimento da certidão de dívida ativa, a CDA, que traz as principais informações do que foi apurado administrativamente em relação aos elementos da obrigação. Então, o nome do devedor, corresponsáveis, valor da dívida, fundamento jurídico, o número do processo administrativo ou do auto de infração que deu origem à dívida. Então, é com base na CDA que a Fazenda Pública vai ao juízo pleitear a satisfação do crédito tributário por meio das execuções fiscais. Então, a CDA é um elemento essencial para a regularidade da execução fiscal. Por conta da CDA representar tudo o que foi apurado em sede administrativa, ela é um título executivo extrajudicial, conforme preceitua o artigo 585.7 do CPC, dotada de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Essas últimas características estão previstas no artigo 204 do CTN e no artigo 3º da LEF. Ela é um documento tão importante para a regularidade do desenvolvimento da execução fiscal que a LEF permite que se substitua a CDA caso contenha alguma irregularidade sanável. É o previsto lá no artigo 2º, parágrafo 8º, que estabelece que até a decisão de primeira instância, a CDA poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos. Então, a STJ, até no ponto, possui a súmula 392, que diz que a Fazenda Pública pode substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada aí, obviamente, a modificação do sujeito passivo da execução. Existe um outro ponto e vários outros pontos importantes quanto à influência também do CPC nas execuções fiscais. Se eu disse que a lei de execuções fiscais é a lei que regula a cobrança dos créditos tributários, será que o CPC se aplica às execuções fiscais? Esse tema eu vou deixar para um próximo vídeo para que não nos alonguemos tanto por hora. Então, se você gostou desse vídeo, convide seus amigos, me envie suas dúvidas e comentários pelo Facebook, LinkedIn, e-mail, inclusive com sugestões de temas. Eu tenho recebido bastante e-mail, eu leio todos e procuro responder sempre na medida do possível. Então, eu te espero nos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.